Ok, segundo ano, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de revisão. A primeira, obviamente, foi sobre revoluções nas Américas e agora o nosso exercício será sobre o nosso segundo tema, na verdade, uma aula de revisão para a prova. Ok, como vocês bem sabem, o tema é o Império Luso-Brasileiro no século XVIII, na verdade, é o período aurífero brasileiro, ou seja, a extração, o pico da extração de ouro no Brasil e também de diamantes. Então, sem mais delongas, vamos partir para a primeira questão. Tá, FUVEST. A exploração dos metais preciosos encontrados na América Portuguesa no final do século XVII trouxe importantes consequências tanto para a colônia quanto para a metrópole, entre elas o intervencionismo regulador metropolitano na região das Minas, o desaparecimento da produção açucareira do Nordeste e a instalação do Tribunal de Inquisição na capital. Letra B. A solução temporária de problemas financeiros em Portugal, alguma articulação entre áreas distantes da colônia e o deslocamento do seu eixo administrativo para o centro-sul. Letra C. A separação e autonomia da capitania das Minas Gerais, a concessão do monopólio de extração dos metais aos paulistas e a proliferação da profissão de ourives. Letra D. A proibição do ingresso de ordens religiosas em Minas Gerais, o enriquecimento generalizado da população e o êxito do controle do contrabando. Letra E. O incentivo da coroa à produção das artes, o afrouxamento do sistema de arrecadação de impostos e a importação dos produtos para a subsistência diretamente da metrópole. Para não demorar muito, vamos ver qual é a alternativa correta, beleza? Letra B, bonitos. Por quê? O que é que faz cada questão dessa? A maioria, obviamente, ser incorreta e essa especificamente ser a correta. Tá, intervencionismo regulador metropolitano na região das Minas Gerais, certo? Desaparecimento da produção açucareira no Nordeste, não. Continua a produzir o açúcar no Nordeste. E a instalação do Tribunal da Inquisição na capital, isso aí também isso procede. Tá, letra B, o que é que faz ela ser correta? Simples. A solução temporária de problemas financeiros em Portugal. Portugal passava por uma crise financeira grave. Então solucionou provisoriamente. Enquanto o ouro estava dando, digamos assim, toneladas, né, arrobas, como era medido na época. Chegando a Portugal, uma quantidade significativa de ouro do Brasil. A separação e autonomia da capitania das Minas Gerais, concessão do monopólio da extração dos metais aos paulistas, não mesmo. A capitania das Minas Gerais, ela, na verdade, ela foi separada. Ela contemplava São Paulo, agora São Paulo figurava como uma capitania independente. E concessão a extração exclusiva aos paulistas, obviamente que não. A proibição do ingresso de ordens religiosas em Minas Gerais, não. Enriquecimento generalizado, olha que beleza, todo mundo ficou rico, só que não. Incentivo da coroa à produção das artes, pode até que ser que sim, mas teve um afrouxamento do sistema de arrecadação de impostos? Não mesmo. Ok, segunda questão. Analise as colunas abaixo sobre a fiscalização da atividade mineradora no Brasil. O quinto. Fita, sistema de capitania e derrama. Eu vou escolher logo a alternativa correta, melhor, mostrar, e depois a gente discute de maneira bem breve o porquê. Letra C. O ponto 1 indica para o C. O quinto, obviamente, era a taxa de 20%. E o que é mais interessante, se você observar, se você acertar o que é o quinto, já acertou todas as outras questões, porque o quinto não é nada mais do que os 20% cobrados sobre qualquer extração de metal ou de pedra preciosa no contexto colonial. Tá. 2. Fita. O que era fita? A. Quantia anual fixa de cerca de 30 arrobas. Enfim, ficou um erro ali, mas dá para ver. 30 arrobas de ouro. 3D. Cobrança que incidia sobre cada um dos escravos, que eram propriedade do minerador. E derrama.
cobrança dos impostos em atraso ou de um imposto extraordinário. Na verdade, você acertando o primeiro item, todos os outros você consegue acertar de maneira numa associação lógica e, na verdade, é a única opção. Terceira questão. Podemos dizer que a economia mineradora do século XVIII no Brasil era escravocrata, rigidamente estratificada do ponto de vista social e tinha em seu topo uma classe proprietária bastante dependente do capital holandês. Tem um errozinho aqui, mas dá para entender que é a letra B ali, né? Baseava-se na grande propriedade e na produção para exportação, estimulou o aparecimento das primeiras estradas de ferro e gerou a acumulação de capital posteriormente aplicado em indústrias? Letra C. Era voltada principalmente para as necessidades do mercado interno, utilizava o trabalho escravo e o livre, difundia a pequena propriedade fundiária nas regiões interioranas do Brasil? Letra D. Estimulou o aparecimento de cidades e da classe média, estruturava-se na base do trabalho livre, do colono imigrante e da pequena propriedade? Letra E. Era rigidamente controlada pelo Estado, empregava o trabalho escravo, mas permitia também o aparecimento de pequenos proprietários e trabalhadores independentes. Acabou favorecendo indiretamente a acumulação capitalista que deu origem à Revolução Industrial Inglesa. Sem mais delongas, a opção correta é a letra E, bonitos. Para ser bem direto, era rigidamente controlada pelo Estado, nós estudamos isso. Tinha uma série de estruturas e leis e impostos que fiscalizava e arrecadava todo o ouro e toda a pedra preciosa extraída no Brasil. O trabalho era escravo, obviamente, escravizado, mas também permitia o aparecimento de pequenos proprietários, ou seja, pequenos mineradores, como também de produtores de gêneros alimentícios na região. Trabalhadores acabou favorecendo indiretamente a acumulação capitalista que deu origem à Revolução Industrial Inglesa. Isso é um fato interessante. Os ingleses, já que eles vendiam sua mercadoria, suas manufaturas para Portugal, fez com que boa parte desse ouro fosse direcionado, em função dessa troca pelas mercadorias, para a Inglaterra, coisa que financiou a Revolução Industrial. Muito bem, né? Nosso ouro financiou o desenvolvimento industrial da Inglaterra. Quarta questão, da cidade estadual do Ceará. A corrida do ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, trouxe uma riqueza muito grande para a coroa portuguesa, mas também exigiu muitos esforços no sentido de fiscalizar a produção e punir o contrabando. Assinala a expressão correta a respeito das medidas fiscais empreendidas por Portugal na área das minas. Letra A. Apesar dos protestos dos fidalgos encarregados da arrecadação, a coroa portuguesa evitava pressionar os produtores através das derramas, limitando-se a aumentar os impostos. Sem conseguir se impor aos proprietários das minas, a administração colonial passou a permitir a livre comercialização do ouro, arrecadando impostos nos portos e nas estradas. Letra C. A administração colonial instalou as casas de fundição para regulamentar a produção do ouro e arrecadar mais impostos, obtendo total apoio dos proprietários das minas. E letra D. Ao aumentar a carga fiscal, as casas de fundição, a coroa logrou aumentar a arrecadação de impostos, mas provocou a revolta dos proprietários das minas. Qual será a alternativa correta? Como de sempre, né? Todo local onde há uma riqueza, obviamente haverá conflito. Então, essa questão, só pelo fato de citar um conflito entre interesses, especificamente metrópole e colônia, já dá um indício que ela seria, já estava dando indício que ela seria a correta. E a carga fiscal, e obviamente, essa casa de fundição, ela era responsável por separar esse ouro já quintado, separado os 20% destinado para a coroa. Quinta questão. A Guerra dos Emboabas e a Inconfidência Mineira foram revoltas ocorridas no Brasil. Sobre elas, assinala a alternativa correta. Letra A. Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal e ocorreram na região da mineração. Letra B. A primeira é considerada uma revolução separatista, e mais radical do que a segunda, tendo ocorrido na região de São Paulo e liderada pelos bandeirantes.
Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência das 13 colônias inglesas, mas só a segunda teve êxito nos seus objetivos? Letra D. A primeira foi bem sucedida, garantindo aos paulistas a posse da região da mineração, enquanto a segunda foi reprimida pela coroa portuguesa antes de acontecer? Letra E. Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, contra a dominação portuguesa na área da mineração. No entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. Vamos ver qual é a alternativa correta. Letra E, meus lindos. Ambas ocorreram na mesma região. Isso aí é notório. Contra a dominação portuguesa na área de mineração. No entanto, de fato, só a Inconfidência Mineira teve influência do ideário iluminista. Sexta questão. Sobre a fiscalização realizada pela coroa portuguesa na zona mineradora de sua colônia brasileira, são feitas as seguintes afirmações. Eu vou marcar logo a correta e aí a gente discute o que é que faz cada uma delas ser correta ou incorreta. Se todas as afirmativas estiverem corretas, por que é que faz cada uma ser correta? Tá. A partir do momento em que os portugueses souberam da descoberta do ouro em terras brasileiras, a necessidade de controle sobre a exploração das jazidas aumentou substancialmente. Isso é notório. Falamos disso várias vezes. Segundo item, a pressão exercida pelos portugueses junto aos mineradores motivou uma série de conflitos entre os colonos e as autoridades metropolitanas. A escassez de metais e pedras foram sistematicamente respondida com o enrijecimento da fiscalização lusitana. Quem lembra da aula sabe desse ponto. E terceiro item, em 1702 a metrópole oficializou a criação da Intendência das Minas, órgão que deveria administrar as regiões auríferas, respondendo pelo policiamento, a cobrança de impostos e julgamento dos crimes ocorridos nessas localidades. Então, gente, todas são corretas, né? Vamos partir logo para o que interessa. Sétima questão. Assim, é claro que é um trecho de um livro de Carlos Drummond de Andrade. Tá. Assim, confabulam os profetas numa reunião fantástica, batida pelos ares de Minas, onde mais poderíamos conceber reunião igual, desculpa pela leitura mal feita, senão em terra mineira, que é o paradoxo mesmo, tão mística que transforma em alfaias e púlpitos e genuflexórios a febre grosseira do diamante, do ouro, das pedras de cor. Tá. A origem desse traço contraditório que o poeta afirma caracterizar a sociedade mineira remete a um contexto no qual houve o quê? Letra C. A diversificação das atividades produtivas na colônia, a construção de um conjunto artístico e arquitetônico que singularizou a principal região de mineração. A produção aurífera fez com que realmente Minas Gerais ela tivesse condições de investir, eu não vou dizer no supérfluo, mas digamos assim, num ambiente mais requintado, de conseguir consumir produtos vindos da Europa, até mesmo porque a relação metrópole-colônia fazia com que os colonos obrigatoriamente consumissem produtos manufaturados na Europa, além da produção artística. Tá, oitavo. A efervescência que conheceram nas Minas Gerais do século XVIII, as artes e as letras também teve feição peculiar. Pela primeira vez na colônia buscava-se solução própria para a expressão artística. Qual foi a arte que se destacou no contexto aurífero brasileiro? Vamos partir logo por interesse. A arquitetura barroca, um dos expoentes, obviamente, eu falei na aula, aleijadinho. E a poesia Arcade. Eu não lembro de nome, não lembro de nenhum arcadista agora, viu? Desculpa, eu vou ficar devendo. Próxima questão. Nono. A riqueza produzida pela mineração trouxe poucos benefícios de caráter permanente à economia luso-brasileira. Por quê? Letra A. A rígida estrutura escravista da zona do ouro não permitiu alforrias e mobilidade social.
O mercado interno não se desenvolveu, mantendo-se a situação de ilhas econômicas? O contrabando e a voracidade do fisco português não podem ser considerados fatores que colaboraram para este resultado. Letra D. A região não atraiu mão de obra da metrópole, ocorrendo um povoamento disperso e pouca vida urbana. Letra E. A dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra, configurada no Tratado de Mayfield, eu acho que é assim, conferiu para este país grande parte do ouro explorado. Quem lembra da questão que falamos sobre a Inglaterra vai saber qual a alternativa correta, que é a letra E. Já falei, não vou repetir isso não. 10ª questão. Ok. Observe o gráfico a seguir relativo à produção aurífera no Brasil do século XVIII. Vocês podem observar aí, né? É em quilogramas, de 1700 até 1794. A Minas Gerais teve uma grande produção, que foi o primeiro local, por isso que Minas Gerais já sabe, né? Sempre foi o principal local, mas depois foi descoberto, sobretudo pelos bandeirantes, em Goiás e Mato Grosso. Mas como vocês podem observar, a produção era muito baixa comparada à produção mineira. Vamos aqui às alternativas. Com base nos dados do gráfico, considere as seguintes afirmações. Primeiro, o auge da produção de ouro em Minas foi atingindo... Deixa eu fazer o seguinte, vou botar logo a alternativa correta, né? 1 e 3. O que é que faz essas duas proposições serem corretas? O auge da produção de ouro em Minas Gerais foi atingido ainda na primeira metade do século XVIII, mas na segunda metade do século, a extração aurífera na capitania entrou em declínio acentuado. Vamos ver. Realmente, gente, aí, ó, tá vendo? Primeira metade atingiu o apogeu, mas a partir da metade, 1744, 1754, começou o seu declínio. Então, isso que faz ela ser correta. A produção aurífera conjunta de Goiás e de Mato Grosso suplantou, durante alguns períodos, a produção de ouro da capitania de Minas Gerais. Obviamente que não, né? O gráfico dá para indicar claramente que a produção de ouro mineira foi amplamente superior às outras duas regiões. E o terceiro, a produção aurífera de Goiás atingiu seu ápice ao mesmo tempo em que ocorria a queda nos rendimentos do ouro produzido na região de Minas Gerais. Vamos ver se é, né? Aqui, ó, lindos. Cadê o cursor? Aqui, ó, tá vendo? Decaindo, pico de Goiás, tá vendo? Então, realmente a terceira proposição é correta. O pico de Goiás coincidiu, na verdade, é isso mesmo, o termo adequado é esse, com o declínio da produção aurífera mineira, muito embora Minas continuou por todo o período aurífero brasileiro como o maior extrator de ouro da colônia. Pois bem, dou por encerrada a aula de hoje e espero que vocês estejam bem, a família de vocês também, e até mais.